eu trago aqui para vocês, né, dando continuidade, o teletrabalhador, tá? Cadê o teletrabalhador? Apesar de não constar inicialmente no nosso roteiro, eu resolvi incluir, né, porque ele é uma figura nova. Na verdade, o teletrabalhador já existia, né, mas não de forma positivada. O trabalho do teletrabalhador na prática, no dia a dia, já era visível. E aí, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, o teletrabalhador entra, né, em espécies de trabalhadores. Então, eu tenho que trazer para vocês primeiro o artigo 6º da CLT, tá? Porque o teletrabalhador ele surge em virtude da interpretação desse artigo 6º. Então, o artigo 6º ele diz que não se distingue, né, entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos de relação de emprego, né? Parágrafo único. Os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos do comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, é, o artigo 6º, ele diz que o trabalho realizado, né, no domicílio ou à distância, ele não tem diferença alguma daquele trabalho realizado para o empregador dentro, né, do estabelecimento, do empregador dentro da empresa, desde que estejam presentes os requisitos da relação de trabalho, ou seja, o SOPAC, né, que a gente chama, que a gente já viu, a subordinação, a onerosidade, pessoalidade, alteridade e continuidade são os pressupostos da relação de emprego. Então, havendo isso, não existe, né, diferenciação entre esses tipos de trabalho. E aí, o parágrafo único complementa dizendo que, quanto à questão da subordinação, né, os meios telemáticos informatizados, eles cumprem essa função, né, de controle do empregado, do trabalhador, né, desse tipo de trabalhador, assim como se ele tivesse, né, pessoalmente e diretamente recebendo ordens do empregador. Então, nesse contexto, a Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista, ela traz o artigo 75A a 75E, falando sobre a figura do teletrabalhador, tá? E quem é esse teletrabalhador? Vejamos. O teletrabalhador, tá, gente? O conceito dele é extraído do artigo 75B, né? Que fala sobre o teletrabalho. Vejamos, olha, considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, né, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, o teletrabalho, primeiro, supõe-se que tem a prestação de serviço fora das dependências do empregador, né, que se utilize de meios e telemáticos, né, de tecnologia de informação e comunicação, e que esses meios não constituam um trabalho externo, tá? Ou seja, por exemplo, eu tenho a figura do vendedor. O vendedor, ele é aquele empregado que ele vai na empresa somente para prestar contas do que ele vendeu, né? Mas ele trabalha de área em área, né? De cidade em cidade, de região em região, vendendo lá o seu produto. E aí, atualmente, muitos desses vendedores, eles utilizam, né, equipamentos eletrônicos para registrar os pedidos que estão fazendo, né, para descarregar esses pedidos, para ver a quantidade de vendas e etc, para ter um controle sobre o próprio trabalho deles, né? Isso é considerado teletrabalho? Não, gente, isso não é considerado teletrabalho, tá? Porque apesar da prestação de serviço ser prestada fora das dependências do empregador, né, de haver aí o uso de tecnologia, de tecnologia de informação, é, e o aparelho utilizado, as tecnologias utilizadas pelo vendedor, nesse caso, eles se constituem como um trabalho externo, né? Elas são os meios adequados, né, para que o vendedor, dentro da sua profissão, possa executar o seu serviço.
O trabalho telemático, ele é aquele, o teletrabalho, na verdade, ele é aquele trabalho telemático, né? É aquele que é prestado em qualquer lugar, seja em domicílio ou não, e que se utiliza necessariamente de meios telemáticos, né, de meios tecnológicos, de tecnologia de informação e comunicação para ocorrer, tá? O parágrafo único, ele ainda fala aqui, né, que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, pode sim o empregador comparecer, o empregado, na verdade, comparecer às dependências do empregador para, né, alguma atividade específica. E isso não descaracteriza o teletrabalho. Então, sendo mais clara para vocês, né, a partir desse conceito legal extraído do artigo 75B, que fala sobre teletrabalho, o teletrabalhador vai ser aquele empregado, sim, o teletrabalhador, ele é um empregado, ou seja, ele tem todas as benesses da CLT, né, da norma seletista. Tá? Lembrando que o artigo 6º, lá no início, quando eu falei com vocês, ele diz que, uma vez que as relações de emprego, né, apresentem os requisitos necessários, né, do artigo 2º e 3º da CLT, que a gente chama de SOPAC, né, que a gente viu, uma vez que apresentem, não há diferença entre o trabalho realizado em domicílio ou fora dele, ou nas dependências do empregador. Então, o que é que a doutrina fala sobre o teletrabalhador? É aquele empregado que presta serviços à distância, pode ser em domicílio, pode ser em outro local, tá? Em ambiente virtual, utilizando de meios telemáticos ou informatizados fornecidos pelo empregador, os quais lhe conferem subordinação jurídica, né? Então, quem são os teletrabalhadores? Somos, somos nós, por exemplo, né? Professores que se utilizam do sistema EAD, tá? Para trabalhar, né? Então, a gente está trabalhando à distância, em qualquer local, ou em casa ou fora de casa, né? Desde que esteja logado, né? Desde que esteja conectado a um meio telemático, a um computador, a qualquer algo informatizado, né? Fornecido pelo empregador, e que através desse meio tecnológico o empregador possa ter controle sobre as nossas atividades, ou seja, onde ele confere a subordinação jurídica, tá? Trouxe aqui para vocês a súmula 428 do TST, né, que fala do sobreaviso, da aplicação analógica do sobreaviso em relação ao teletrabalhador. O artigo 244, parágrafo 2º da CLT, né, fala que aquele empregado, né, que está em casa esperando o chamado do seu empregador, ele está de sobreaviso, tá? Ele está trabalhando no regime de sobreaviso. A qualquer momento, né, dentro daquele período de tempo, ele pode ser chamado pelo empregador para realizar determinado serviço. Isso acontece também com o teletrabalhador? Sim, tá, gente? Isso acontece com o teletrabalhador. Vejam bem, o inciso 1 dessa súmula 428 do TST fala que o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Claro, o teletrabalhador, né, caracteriza-se justamente por isso, né, por utilizar-se de instrumentos telemáticos ou informatizados, né, de tecnologia para trabalhar, para prestar os seus serviços à distância. Então, o simples fato dele ter isso à sua disposição não caracteriza o regime de sobreaviso. E o que é que caracteriza, tá? Inciso 2 fala: considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal, por instrumentos telemáticos ou informatizados, ou seja, por meio da subordinação jurídica, permanece em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, o sobreaviso tanto ocorre para o trabalhador, né, para o empregado comum, como a gente diz, né, ou para o teletrabalhador, que é um tipo de empregado, né, que presta serviços à distância em ambiente virtual. Tá ok? Gente, só trazendo aqui
a relevância dos artigos 75D e 75E, tá? Na verdade, tem outros artigos que eu não falei aqui, porque eu não achei tão importante, mas os mais importantes eu estou trazendo. Depois vocês vejam, né, do 75A ao 75E, leiam direitinho, mas eu trago aqui a relevância dos artigos 75D e 75E. O 75D, ele fala sobre a possibilidade, né, dos meios telemáticos informatizados dos equipamentos, né, utilizados pelo empregado, pelo teletrabalhador, para realizar o seu trabalho, né, serem arcados pelo próprio empregado. Então, vejam só, 75D fala: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, ou seja, em nenhum momento o artigo 75D diz que é, esse aparato, né, tecnológico que o teletrabalhador tem que utilizar para prestar o seu serviço à distância, em nenhum momento ele fala que tem que ser obrigatoriamente fornecido pelo empregador. Em nenhum momento fala que as despesas causadas por esses equipamentos, né, utilizados pelo teletrabalhador, são de responsabilidade do empregador. Fala tão somente que serão previstas em contrato escrito. Então, o empregador pode muito bem utilizar-se dessa cláusula, né, para colocar os custos, as despesas e as responsabilidades nesse aspecto para o teletrabalhador, tá? Então, o 75 dele dá essa possibilidade. Ele é um dispositivo da CLT, né, colocado pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017, que dá essa amplitude. E o 75E fala, né, que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, tá? Então, e o parágrafo único complementa: o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Lembrando, gente, que cabe ao empregador, né, ser responsável pelas normas de segurança, higiene e proteção do trabalho, tá? Então, colocar essas regras, né, e garantir que essas regras serão cumpridas mediante a assinatura de um termo de responsabilidade, sem uma fiscalização direta do empregador, né, é dizer para o teletrabalhador que, olha, se você sofreu um acidente de trabalho, né, você assinou um termo de responsabilidade, comprometendo-se em seguir todas as instruções do empregador, e aí a responsabilidade é sua. Quando, na verdade, a responsabilidade é do empregador, tá? E ainda assim, se acontece um acidente de trabalho, vamos supor que um equipamento de trabalho, um computador, um celular, sei lá o que é que ele se utiliza para trabalhar, queima, explode, pega fogo. E aí? Né? E o teletrabalhador se acidenta com isso. De quem é a responsabilidade? Né? Quem vai arcar com os custos para isso? Tá? Então, o artigo 75E, ele também deixa isso em aberto. São os dois artigos, 75D e 75E, que eu acredito que devam ter mais cuidado, tá? Na interpretação, na forma de analisar esses dois artigos. Gente, sobre o teletrabalhador, né, era isso que eu queria trazer para vocês. Essa figura do teletrabalhador que já existia, que na prática já acontecia, mas que não existia previsão na CLT, né? E assim, nesse aspecto, a reforma trabalhista foi muito sábia, né? Foi muito boa em trazer esse tipo de trabalhador, de empregado, né, para a proteção seletista, incluído na proteção seletista. Né, apesar de que os artigos eu achei um pouco mal redigidos e deixaram muito amplos, muito abertos, mas de toda maneira há a proteção seletista sobre esse tipo de trabalhador, que não existia antes, tá? Para finalizar com vocês os tipos de trabalhadores, eu trago aqui o servidor público, tá? Servidor público, né? Eles são aqueles trabalhadores vinculados ao Estado em decorrência de uma relação de trabalho de natureza não eventual, tá? Então, são aqueles empregados,
aqueles trabalhadores que necessariamente, né, estão vinculados ao Estado. E eles prestam um serviço de forma não eventual, ou seja, de forma contínua, né? Eu tenho aqui a divisão, né, dos servidores públicos, os militares e civis, mas vou trabalhar com vocês necessariamente os servidores públicos civis, tá? Porque os servidores militares, eles têm um regimento próprio, né? É, que lhes salvaguarda os seus direitos. Então, eu vou tratar aqui com vocês sobre os servidores civis, servidor público civis. Vamos lá. O servidor público, né? O servidor público civil, ele é dividido em servidor público, em servidor temporário e em empregado público, tá? Eu trago aqui o conceito para vocês de servidor público, né? Que é aquele investido em cargo público de provimento efetivo ou em comissão da administração direta, autárquica e fundacional de quaisquer dos poderes da União, estados, municípios também, tá, gente? Entra aqui, e Distrito Federal. São regidos necessariamente por um estatuto com regime jurídico próprio. Então, o servidor público é aquele que é investido em cargo público, aquele que passa no concurso público, tá? E que ocupa um cargo dentro de algum órgão da administração pública, tá? Ou efetivo ou em comissão. E necessariamente esse tipo de trabalhador, ele tem um estatuto com regime jurídico próprio, que a gente chama de estatutário. Ele não é regido pela CLT, tá? Ele tem a previsão dele, tá? Aqui no artigo 39 ao 41 da Constituição Federal. A nível federal, né, quando eu falo da União, esses tipos de trabalhadores, eles são regidos pela Lei 8.112/90 e a título de estados e municípios, eles têm regime jurídico próprio, estatuto próprio, lei própria que vai reger, tá? Então, eles não são seletistas, eles não entram aqui como trabalhadores, né, que têm essa proteção conferida pela norma seletista, tá? Lembrando que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar qualquer demanda que envolva servidor público, tá? Embora o artigo 114 da Constituição Federal, ampliado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, né, que fala sobre a competência da Justiça do Trabalho, né, nas demandas trabalhistas, ele diz que servidor público, o artigo 114, ele fala que servidor público, né, qualquer demanda que envolva servidor público é de competência da Justiça do Trabalho, tá? Entretanto, o STF, né, em uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que a relação entre o servidor público e a administração pública, ela é uma relação de direito administrativo. Ela não é uma relação trabalhista, né, regida pelo direito do trabalho. Então, por isso, por essa ação direta de inconstitucionalidade, né, e que firma o entendimento do STF, é que, mesmo havendo a permissão do artigo 114 da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar as demandas, as causas, os conflitos, né, que envolvam servidor público. Tá claro? Outro tipo de trabalhador público, né, de servidor público, é o servidor público temporário, que são os que exercem funções de natureza transitória, contratados para serviços temporários e de excepcional interesse público, nos termos do artigo 36, inciso 9, tá? Então, esse artigo 37, inciso 9, ele fala, né, da possibilidade de contratar, né, servidores públicos para ocupar funções temporárias, né, de excepcional interesse público, né? Então, é a natureza transitória. E esses servidores públicos temporários, né, por terem um serviço de natureza transitória, eles podem tanto ser regidos pelo direito administrativo, possuindo estatuto próprio, que vão lhes reger, ou pelo direito do trabalho, né, recebendo as benesses da norma seletista. Tudo vai depender da lei que autorizar a contratação do servidor temporário, tá? Esse é o entendimento do STF.
E por fim, gente, o empregado público, que eu particularmente nem considero como servidor público. Porque o empregado público é aquele que é investido no emprego público, né? E cuja função pode ser permanente ou de confiança, né, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, quem é empregado público, gente? É funcionário da Caixa Econômica Federal, é funcionário do Banco do Brasil, tá? Ou seja, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Estes são obrigatoriamente regidos pelo direito do trabalho, embora com algumas ressalvas de ordem constitucional. Então, por exemplo, a necessidade de concurso público para o exercício do cargo, né, previsto aqui no artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º. Então, todo empregado público, eu particularmente entendo que ele não é servidor público, né? O servidor público, ele é estatutário, ele tem um estatuto próprio, ele tem um regimento próprio. O empregado público, apesar de ser vinculado ao Estado, né, e de ter ressalva de ordem constitucional, né, de precisar de, por exemplo, de um concurso público para exercer sua função, ele é regido pela norma seletista, tá? E aí cabe à Justiça do Trabalho, né, ser competente para processar e julgar qualquer demanda relacionada a empregado público, tá ok? Então eu encerro aqui com vocês, tá? A nossa aula de hoje, e agradeço. O exercício, como sempre, né, vai junto da aula e fico no aguardo de vocês. Obrigada.